Dizemos aqui muitas vezes que quando eu emagrecer, eu vou me sentir melhor comigo mesmo. Mas e se for ao contrário? E se for justamente por tu começares a cuidar de ti, que como consequência começas a perder então o peso? A realidade é exatamente isto hoje que nós vamos falar e vamos desmistificar que uma das chaves para a perda de peso sustentável e a longo prazo é sim a autoestima. É sim a parte do autocuidado. E é exatamente isso hoje que nós vamos falar. O meu nome é Filipe Simões Meu nome é Ana Alves. e nós somos especialistas na perda de peso para mulheres acima dos 30 anos. Juntos fundámos o Body Mind Fit, programa que já ajudou mais de 200 mulheres a perder peso e a nunca mais voltar a ganhar. Esperemos que gostes deste episódio. Até já. Filipe, é mesmo por aqui que temos que começar. É importante que as pessoas percebam que o caminho é inverso, ou seja, a perda de peso acontece, mas ela acontece a partir do momento em que eu começo a cuidar mais de mim, a gostar mais de mim, a trabalhar este processo de me relacionar melhor comigo mesma e, consequentemente, esta perda de peso vai surgir porque eu passo a cuidar melhor de mim no meu dia a dia. As minhas escolhas são mais alinhadas com aquilo que eu sei que é melhor para mim. Então, o ponto essencial é que as pessoas percebam que a verdadeira confiança não vem do número na balança que muitas vezes procuram e Uhum. acreditam que vai fazer com que se sintam melhor com elas próprias, mas do processo, do compromisso comigo mesma, da superação, da forma como eu cuido de mim no dia a dia. Se eu cuidar melhor de mim, naturalmente a perda de peso vai surgir, mas é uma consequência, não é a base. Um, e esta frase comum de, só me vou sentir bem quando perder X quilos, bem, ela aparece diariamente ou, "Ai, eu agora não gosto de tirar fotografias, eu fico péssima, mas eu quando emagrecer, vai ser tudo muito mais fácil". Este pensamento cria uma condição emocional, ou seja, nós achamos que só merecemos gostar de nós mesmas depois de atingir um corpo ideal. Isto faz com que eu me marginalize, ou seja, vire as costas a mim mesma e naturalmente aquilo que eu vou sentir é sempre que sou inadequada, não é? Que nunca estou bem o suficiente, mesmo quando há progresso. Nós, curiosamente, vemos isto algumas vezes, que é a pessoa já progrediu, já está a ter resultados, mas ainda assim continua a sentir-se mal consigo mesma, porque não tem aquele padrão ideal que ela acredita que só pode gostar dela quando chegar àquele resultado final. Então tudo é um sacrifício. É isso, e nós vemos isso mesmo muito ligado com o número da balança, não é? Que não, 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 isto para mim só é sucesso, para mim tudo só vale a pena quando eu atingir aquele número, não é? E a realidade é que a pessoa tem que entender que a felicidade não está naquele número, não está. A felicidade está em tudo aquilo que nós descobrimos durante este processo, não é? Portanto, e a forma como nós vamos começando a melhorar os nossos hábitos e a nossa vida ao longo do caminho. Porque se nós de repente atingirmos aquele ponto, assim, se fosse só uma coisa que atingíssemos só aquele ponto, os problemas iam continuar lá, porque a pessoa ia continuar a olhar para o corpo e só identificar os defeitos, e nunca ia conseguir ter esta evolução de começar a olhar e ver estas vitórias ao longo do caminho, todos estes hábitos que ela foi mudando. E isso faz todo o sentido. Portanto, que esta autoestima vai-se começando a criar é neste processo. Portanto, é em todo o caminho que ela vai fazendo. Vai começando a ganhar cada vez mais amor próprio. Porquê? Porque sente que está a investir nela, está a tornar-se esta prioridade para ela própria e começa a começar a entender que ou ela fazer isto, tudo à sua volta começa a mudar. E não advém, e essa felicidade não advém só do número da balança, mas vem sim de ela se começar a tornar esta prioridade e começar a gostar cada vez mais de si e ter este autocuidado. Hum, e deixa-me acrescentar aqui isto, Filipe, que é
A autoestima que depende do número da balança é instável e não é só isso, é falhar à partida, ok? Primeiro porque, hum, isto certamente já nos deparámos bastantes vezes, que é, às vezes a pessoa está à procura de um número na balança que não corresponde ao corpo que ela procura, ou seja, são coisas incompatíveis. O corpo que ela procura, na verdade, no espelho e na roupa, não vai corresponder àquela expectativa, àquele número na balança que ela tem. Então depois é aqui uma confusão gigante no processo, que é, por onde é que eu sigo? Para a direita ou para a esquerda? É para o corpo que eu quero ou para o número na balança? Porque depois começa a perceber que as 2 coisas não encaixam. Uhum. E é falhar logo à partida, porquê? Porque o meu corpo muda, a minha vida muda, eu não consigo ter o mesmo peso do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, é impossível. E sobretudo para nós mulheres, que temos aqui outras oscilações diferentes que os homens não têm. Então se eu vou centrar o meu valor na balança, eu já estou a perder à partida, eu vou sair frustrada disto. Se eu não tiver algo interno a sustentar a minha autoestima, o vazio volta sempre, porque eu nunca vou conseguir, nós não somos robôs, nunca vou conseguir ser estática naquele valor. E muitas vezes em consulta eu costumo perguntar, hum, para que as pessoas consigam perceber qual é a base. Tu sentes vontade de cuidar das pessoas de quem não gostas? Não, muito provavelmente não, é um sacrifício, né? Ou seja, quando temos que fazer, fazemos contra a vontade. Então a lógica é esta: se eu gostar mais de mim, eu vou cuidar naturalmente mais e melhor de mim porque quero, porque sei que mereço. Então eu deixo de ter que estar a pensar a toda a hora sobre as escolhas que eu faço e eu vou encontrando estas escolhas de uma forma mais natural, porque eu quero cuidar de mim e eu sei o que é melhor para mim. Então, começar pelo cuidado interno, a minha relação comigo mesma e a forma como eu cuido de mim, esta é a base, é o início e é tudo aquilo que sustenta as mudanças que eu procuro para que eu as consiga manter. Exato. E agora pegando também naquilo que tu estavas a dizer, e isto é uma frase que é: provavelmente o corpo que tu queres atingir pesa mais do que aquilo que tu acreditas, não é? Porque nós vemos uma coisa e a realidade é que aqui entra a parte em que o treino de força é fundamental. Para quê? Para que nós consigamos aqui esculpir o corpo da forma como nós queremos. E provavelmente o corpo que tu idealizas para ti e que queres atingir, provavelmente ele pesa mais do que aquilo que tu pensas. Porquê? Porque esse mesmo corpo já tem mais massa muscular, tem menos gordura, mas tem mais massa muscular. E portanto, o que é que nós sabemos? Que hum, tudo isto vai ser uma recomposição corporal, vai ser uma diferença de volume totalmente diferente. Mas que na balança já não vai ser assim. Porquê? Porque 1 quilo de massa muscular, ok, acaba por ocupar menos espaço no nosso corpo do que 1 quilo de gordura, não é? E portanto, daí a importância também que nós fazemos no nosso programa de não ter só esta métrica de só ligarmos aqui ao peso e termos aqui outras métricas. E constantemente o trabalho que nós fazemos com cada aluna do programa em identificar as vitórias, identificar a influência que isto está a ter nas outras áreas da vida dela, porque na realidade é isso é que nós queremos mudar. Porque ela só leva isto de forma negativa para o peso, só identifica o peso como único problema. Porquê? Porque todas as áreas estão negativas e ela olha para a balança e vê que aquele número mudou. Então é só aquilo que eu tenho que mudar, porque se eu mudar aquilo, tudo muda à volta. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, tá bem? Portanto, aquilo que nós temos de fazer é começar a olhar para dentro, tal e qual como tu estavas a falar, e automaticamente as outras coisas, quando eu me começo a tornar esta prioridade, quando eu começo a investir em mim, quando eu começo a cuidar verdadeiramente de mim, ok? Tudo à minha volta começa a melhorar. A minha disposição no trabalho, logo eu começo a ser cada vez mais produtiva. Eu quando chego a casa, depois de um dia cansativo e stress do trabalho, eu tenho mais energia para brincar com a minha filha ou com o meu filho, logo vou-me sentir mais realizado, vou sentir mais amor do outro lado,
Porquê? Porque em vez de chegar a casa cansada e não ter energia para o meu filho e espetar-lhe um ecrã porque a mãe está extremamente cansada e precisa descansar, não. Eu vou brincar com ele, eu vou usufruir do meu tempo com ele, ele provavelmente vai dizer coisas que eu vou gostar, vai dizer eu gosto mesmo de ti, ainda bem que estás a brincar comigo, gosto mesmo de brincar contigo, em vez de chegar e estar cansado e não ter energia e espetar-lhe um ecrã na cara. É verdade, e eu digo isto em qualquer acompanhamento que eu faça, independentemente do motivo pelo qual a pessoa me procura. A relação comigo mesma é a mais importante de todas, porque ela vai mudar todas as outras e Yeah. vai mudar a forma como eu me posiciono em todas as áreas da minha vida. Eu costumo dizer. hum, Entre nós equipa, mas também às nossas meninas do programa, que aquilo que nós fazemos é ajudar estas mulheres a construir a sua versão, não só capaz de construir resultados, mas também capaz de os manter. E, sobretudo, tem a ver com esta relação consigo própria, a forma como ela aprende a falar consigo, a olhar para si, a identificar o seu valor, que naturalmente vai fazer com que as suas escolhas sejam diferentes. E uma coisa importantíssima que nós fazemos aqui, no programa é exatamente esta questão da balança, que muitas vezes é a base destes problemas e que dificulta aqui, a forma como as pessoas investem e vivem, o processo. E a balança pode e deve fazer parte do processo, é um indicador, mas ela nunca deve ser o fundamental, nem único, nunca. Para já, porque a balança é aquilo, é das medidas que diz menos sobre o teu progresso e sobre Uhum. aquilo que está a acontecer no teu corpo. Então, ela tem um papel importante, mas é dos últimos sinais de progresso em que eu me devo focar. E quando a pessoa aprende a olhar para os outros sinais de progresso, que é aquilo que as nossas meninas fazem, então eu percebo mais facilmente se estou no caminho certo e vou à procura. Às vezes eu tenho que fazer este desafio em consulta, quando esta confusão surge, que é ok, mas o que é que nós estamos aqui à procura? É do número na balança ou é de um corpo que tu olhes, gostes de ver, que sintas, que te dá qualidade de vida, que te dá funcionalidade, energia, boa disposição, para tu conseguires dar tempo às pessoas que são importantes da tua vida? O que é que tu estás à procura? É que são coisas completamente diferentes e a forma de chegar a cada um dos objetivos é completamente diferente. Yeah. E é fundamental que a pessoa perceba isto. Às vezes ela vai se frustrar com o número na balança e não quer dizer que ela não está no caminho certo, muito pelo contrário. Exatamente, Então exatamente. é É fundamental, e é isto que nós fazemos, desconstruir esta autoestima baseada no número na balança, não é? É isso, é porque é muitas das vezes isso que faz com que a pessoa fique presa a este ciclo ioiô, faz com que a pessoa não consiga ter os resultados. E isto surge como a outra pessoa do outro lado diz: eu não sou consistente, eu não consigo ser consistente. Claro que não consegues ser consistente. É normal. Porquê? Porque só estamos focados numa coisa, porque temos as estratégias erradas, temos o mindset errado, temos o apoio errado, e portanto é normal que sozinha ou com um apoio que não seja aquilo que é necessário, a pessoa não vai conseguir. Porquê? Porque passa ali 2, 3 semanas onde se calhar começa a implementar um novo hábito, se calhar começa a fazer pequenas caminhadas, começa se calhar a fazer um treino ou outro, começa a ter se calhar aqui um pouco, começa a sentir que tem um pouco mais de energia, mais disponibilidade, mas depois vai à balança, vê que não tem o resultado que quer e desiste. Sente-se frustrada, cansada e desiste, não é? Porquê? Porque não está a conseguir ter o acompanhamento necessário para fazer com que, ok, olha, não é só isto que temos que olhar, é isto. Isto aqui é que é o real. Estás a cumprir estas. Porque é isto é que constrói verdadeiramente a autoestima. Cumprir estas pequenas metas, o escolher cuidar de ti mesmo quando estás cansada. E isto são tudo situações que são pequenas vitórias, que são estas pequenas vitórias que nos levam a longo prazo. Porque mesmo que o número não baixe, se a pessoa fez os treinos que antes não fazia treinos, fez uns passos diários que antes também não fazia, preparou as refeições que antes também não preparava, se calhar encomendou menos vezes comida,
do que as outras semanas atrás, então é uma evolução, mesmo que o peso na balança não baixe. Porquê? Porque significa que estamos a criar hábitos de uma nova versão e estamos a aumentar a autoestima e, portanto, fazer com que a pessoa veja isso, a pessoa começa a sentir que, ok, eu sou capaz, ok, eu estou a tornar-me prioridade, eu estou a priorizar-me nestas situações. Sem dúvida, e são estas, escolhas consistentes, mesmo que pequenas, que a pessoa faz todos os dias, que vão fazer a diferença. É nelas que a vida acontece e que o processo de mudança acontece. É nestas pequenas escolhas que eu faço todos os dias. E quando tu percebes que a tua escolha não está dependente do teu estado emocional, tu consegues cumprir as metas que estabeleceste, cuidas de ti, paras para descansar quando estás cansada, porque sabes que, és a tua prioridade e para no dia seguinte ter energia, se calhar hoje vais ter que apostar mais, no descanso. Esta questão de treinar mesmo quando não estou motivada, que vai construindo este meu orgulho interno de perceber que eu sou resiliente, que eu consigo superar estes desafios, dizer não às pessoas e aos ambientes onde eu não me sinto bem, que só me desgastam. Tudo isto vai construindo uma base sólida em que percebes que és alguém com valor. Não é o peso perdido que define o teu valor, é o teu compromisso contigo mesma e a forma como tu te tratas ao longo do caminho. E um ponto importante e que nós ensinamos aqui as meninas do nosso programa tem a ver com esta confusão em relação à consistência, que depois só alimenta estes ciclos ioiô, porque eu sou demasiado exigente comigo mesma. Ser consistente não é fazer todos os dias da minha vida as coisas exatamente da mesma forma. Isso não é ser consistente, até porque os meus dias não são todos iguais, é impossível. É mais uma vez eu falhar logo à partida. Ser consistente é eu ter sempre os meus objetivos em mente e perceber como é que isto vai encaixar neste meu dia, que é diferente de ontem e vai ser diferente da manhã, perceber como é que eles encaixam para eu chegar ao final do dia e sentir que não desisti de mim. Eu costumo dizer às meninas: o objetivo é sempre chegar ao final do dia sem zeros. Se calhar hoje vai ser 80, ontem foi 100, amanhã vai ser 60. Ser consistente é chegar ao final do dia sem um zero, a saber que eu fiz tudo aquilo que era possível para cuidar mais e melhor de mim. E é Essa, importante essa, que é, as pessoas percebam. essa é mesmo muito boa. Essa ainda não tinha ouvido de ti. Essa é boa, gostei. De chegar ao final do dia sem um zero. Isso é mesmo muito bom. E isso é a tal situação do padrão do 8 a 80, não é? Portanto, ahm, neste caso é. Neste caso não é 8 ou 80, há de ser é ou tudo ou nada, não é? Portanto, e perceber que 20%, 10%, 5% de alguma coisa há de ser sempre mais do que zero, não é? E portanto, mesmo que seja, e isto eu também lhes digo bastantes vezes a nível do treino, não estás motivada para treinar, mas treina na mesma, ok? Não estás motivada para fazer o treino completo, ok, mas faz metade do treino. Ok, mas faz, epá, não consigo fazer o treino, não sei, ok, faz uma pequena caminhada. Faz qualquer coisa. Nós na aplicação temos várias plataformas onde as pessoas conseguem fazer vários tipos de treino também, se caso não queiram fazer aquele treino que é específico e personalizado para ela, ou até mesmo vídeos de dança para aumentar o espaço, e portanto há sempre várias soluções. O objetivo é isso, é dar sempre soluções. E isto o que é que vai fazer na pessoa? Isso vai fazer com que ela própria comece a ganhar um orgulho e essa superação de que, olha, mesmo não estando motivada, mesmo não me estando a apetecer nada, eu fiz algo, eu fiz. E isto constrói o orgulho próprio e esta superação, não é? Portanto, isto são tudo coisas que fazem com que a autoestima desta pessoa comece aqui, de facto, a mudar. O facto também dela dizer não a coisas que a vão sabotar, quer seja o ambiente, quer seja a pressão social, tal e qual como também nós depois também temos uma dentro do programa das Power Woman Advance, temos uma secção que é mesmo só mesmo falar sobre esta parte da pressão social, que às vezes vem de familiares, às vezes vem de amigos,
E portanto ela aprender a identificar, quais é que são as pessoas que, são sabotadores, quais é que são os aliados, não é? E identificar que, ok, então se as pessoas são mais aliados, eu tenho que me começar a ficar mais com estas pessoas, a ouvir mais o que estas pessoas dizem, porque estas pessoas estão aliadas com os meus valores e aquilo que eu quero atingir. Ok, e identificar os sabotadores e muitas vezes dizer que não a essas pessoas. Isso vai aumentar aqui esse compromisso próprio e a pessoa identificar exatamente e vai começar aumentando aqui a autoestima dela. Ahm, Outra coisa que depois eu queria falar que é aqui o facto de e isto por acaso eu estava a ouvir e estava a discutir com a Vanessa ainda, esta semana, porque nós estávamos a ver essa nova série da Netflix que fala sobre o Biggest Loser. E havia ali uma situação em que, estavam a falar, portanto, que, portanto, era uma pessoa que tinha obesidade e que participou e que se sentia que, era discriminada e que as pessoas olhavam para ela de forma diferente. Hum, e que as pessoas a evitavam e não se davam com ela. Isto de certa forma é verdade, porque hoje em dia existe também bastante estigma com pessoas que têm obesidade, ok? Isto existe. Mas eu estava aqui a discutir com a Vanessa e existe este pensamento, que é bastante real, que é a outra parte, que advém exatamente com aquilo que nós estamos aqui a falar, que é uma pessoa que tem obesidade e tem excesso de peso, por norma a sua autoestima está em baixo, está muito em baixo. E por norma, quando uma pessoa tem autoestima em baixo, quais é que são os padrões de movimento que esta pessoa mais faz? Evita eventos sociais, evita olhar diretamente nos olhos das pessoas, portanto mantém a cabeça mais baixa, evita a sociabilização, não é? E portanto, estas pessoas depois reportam que quando perdem peso, começa a melhorar os padrões depois sociais, não é? Mas eu acho que advém muito daquilo que da própria autoestima da pessoa que aumentou. A pessoa começou a mostrar-se que ela é capaz em outras situações. Ok, sou capaz de perder peso, eu sou capaz de fazer isto, eu sou capaz de fazer isto. E então o que é que acontece? Esta pessoa que olhava para baixo, que evitava eventos sociais, que evitava relações, por vergonha, por medo, neste momento começa a levantar a cabeça. E é normal que quando eu começo a levantar a cabeça, quando eu começo a ir a mais eventos sociais, etc., as pessoas vão falar mais comigo. Porquê? Porque eu estou mais aberta, eu estou mais disposta a falar. E portanto, mais aqui um exemplo de como a autoestima, acaba por impactar todas as outras áreas da nossa vida. E como é Sem fundamental neste processo nós olharmos para dentro, porque isso vai fazer com que a parte social dela melhore. Se a parte social dela melhor, ela tem mais convívios, vai se sentir mais feliz, vai se sentir melhor, vai fazer mais. Porque é o olhar para dentro, é ela sentir-se verdadeiramente bem com ela própria. e não só a nível social, mesmo a nível de trabalho, não é? Porque a forma como eu me sinto comigo mesma e a segurança que eu tenho em mim vai, definir a forma como eu me posiciono na vida, não é? Se eu me sinto confiante e percebo que sou uma pessoa com valor, então eu chego mais à frente das pessoas, eu mostro-me, tenho esta vontade de mostrar o que eu sei fazer, o que eu sei dizer, mostrar o meu melhor lado. Se eu não sinto que tenha este melhor lado, então, para evitar ser gozada, criticada, o que quer que seja, eu vou encostar lá no fundinho da parede e rezar, né? A cruzar os dedos à espera que ninguém venha ter comigo. Então, naturalmente, esta questão de a autoestima, a forma como eu me sinto comigo mesma, vai impactar todas as áreas da minha vida de forma significativa. Então é muito importante que as pessoas percebam, e uma das coisas que também aparece na série é isto, a importância do mindset e da questão psicológica. Hum, Trabalhar o corpo, a minha parte externa, sem trabalhar o meu interior, como eu costumo dizer, é como pintar, por cima um buraco na parede. Eu posso esconder, mas eu sei que ele está lá sempre e continua a ser algo que me incomoda e continua a ser um risco para mim. Então, se eu não trabalhar a forma como eu me vejo e como eu me relaciono comigo mesma, eu nunca me vou sentir satisfeita, por muito tonificado que o meu corpo esteja, a minha insegurança
e a minha visão distorcida de mim mesma vai arranjar outro alvo. Então, vemos muitas vezes, e lá está, estes exemplos, né, de pessoas que conseguiram perder muito peso, mas que depois voltaram a ganhar este peso, né? Quer dizer, deram-lhe o peixe, não ensinaram a pescar, porque não trabalharam esta relação interna. Então as pessoas emagrecem, mas não mudam a forma como pensam sobre si, então continuam a ver defeitos em todo o lado. Nunca estão satisfeitas, por muito que tenha havido uma mudança significativa, e entram num ciclo de comparação e exigência constante, porque parece que os outros são sempre melhores, há sempre um novo alvo a bater, ou seja, deixa de ser as coxas, passa a ser a barriga, deixa de ser a barriga, passa a ser os braços. A minha visão distorcida e negativa de mim vai sempre à procura de um novo alvo para criticar, no fundo, e para mudar. Em vez de paz, as pessoas constroem aqui uma relação de medo, não é? Então, o que é que vemos muitas vezes? As pessoas perderam peso, conseguiram construir um corpo diferente, mas depois têm o quê? Medo de engordar e voltar ao que eram. Porque não sentem confiança e segurança em si mesmas como alguém capaz de manter estes resultados. Ou, por exemplo, medo de não ser suficiente, mesmo tendo um corpo diferente, e se os outros não vão gostar, ou aquela pessoa parece ter um corpo melhor do que o meu. Há sempre este medo de perder o controlo a toda a hora. Então, emagrecer nunca é a base, porque não apaga as minhas inseguranças antigas, às vezes até amplifica, porque agora eu estou mais exposta, não é? A minha fragilidade interna, até está mais exposta, porque as outras pessoas aproximam-se mais de mim, então é como se eu me colocasse nua em cima de um palco com todos os holofotes, sem estas capacidades e competências para lidar com os desafios. E é aqui que muitas vezes as pessoas voltam a pesos anteriores ou até superiores, porque não Uhum. trabalharam esta relação interna, no fundo. E isso depois também também podemos relacionar isso com, métodos, e aqui estamos a falar de métodos, radicais para perder peso, que, embora tenham uma parte positiva que é apenas se regiam pela parte do treino e da alimentação, mas era a única coisa positiva. Mas isso também era levado ao extremo, não é? Mas, por exemplo, outras situações de pessoas que fazem operações ou que vão para outros caminhos rápidos, que não exigem este trabalho constante também aqui a nível psicológico e da autoestima, o que acontece é exatamente isso. E nós já tivemos aqui casos e já vimos exatamente isso, não é? Que depois o que acontece é que a mentalidade da pessoa continua presa lá atrás, sempre com este medo constante, como tu estavas a dizer, de engordar, medo de não ser suficiente, de repente agora perco o controle e já não consigo. E a pessoa mudou o corpo, mas vive presa na mesma mente, não é? E isto acaba por ser bastante cansativo, desgastante e frustrante. E foi exatamente isso que nós nos apercebemos que é fundamental, é trabalharmos de dentro para começar a obter então os resultados para fora, porque sabemos que só assim é que será sustentável acima de tudo. Sem dúvida, porque o meu mindset é o músculo mais importante no processo de mudança, porque é ele que vai definir as escolhas que eu faço e os comportamentos que eu tenho em tudo na minha vida, todos os dias da minha vida. As escolhas que eu faço, as coisas que eu faço, vêm do meu mindset, das certezas que eu criei para mim, para a minha vida, sobre aquilo que é melhor ou pior. Então, se eu trabalhar o meu mindset naturalmente, todas as minhas escolhas se vão alinhar com este novo mindset. De nada adianta eu, durante um curto espaço de tempo, fazer mudanças radicais se a minha cabeça, o meu corpo até pode conseguir lá chegar, mas a minha cabeça não vai acompanhar. E quando o meu corpo chegar àquele, limite que eu tracei, quem é que vai definir a seguir? É a minha cabeça. Então eu volto tudo para trás, vou fazer da maneira que aprendi a fazer desde o início. Então é muito importante
trabalhar aqui esta questão do mindset e sempre, a relação comigo mesma. E o primeiro passo é reconhecer e perceber o que é que está a acontecer comigo. Afinal, como eu costumo dizer muitas vezes, nós só mudamos aquilo que sabemos que existe. Então, o primeiro passo é eu parar e começar a perceber os sinais de que a Uhum. minha autoestima está a crescer. Por exemplo, quando. Que é muito comum e que só alimenta este ciclo, que é as pessoas não gostam do seu corpo, então o que é que fazem? Roupa escura, super larga, nada a ver com o estilo delas, né? Então, quando eu começo a vestir-me com mais intenção, roupa que eu gosto, que está mais de acordo com o meu estilo, com as minhas preferências, e vou deixando de me esconder atrás da roupa, ok? Mesmo que ainda não tenha emagrecido, o que é que eu vou à procura? De continuar a cuidar mais e melhor de mim para poder vestir outras roupas que eu gosto, ok? Quando ponho, por exemplo, limites na comida, nas relações, nas conversas, nos ambientes em que eu estou, se eu vou me sentindo melhor e mais capaz em cada área da minha vida, então se eu me sinto confiante e segura, eu vou fazer cada vez mais e melhores escolhas. E, Aqui é esta. desculpa, Diz, Ana, diz, só Filipe. só para colocar aqui uma observação, porque exatamente esse ponto primeiro que tu estavas a falar, de quando a pessoa começa-se a vestir com estes sinais, de que a pessoa começa-se a vestir com mais intenção, de que começa a cuidar mais de si, e isto é um ponto que nós vemos aqui que acontece, é que muitas delas deixam de, por exemplo, de se maquilhar, de se arranjar, não é? E é algo que tu fazes e muito bem, que é exatamente reparar esses pontos e começar a fazer com que a pessoa comece a fazer isso. E portanto, mesmo nós conseguimos fazer isso mesmo na aplicação, criar esses hábitos, onde a pessoa começa de facto a cuidar mais de si, começa-se a arranjar, e isso são tudo estes sinais, de autoestima, e é tudo estes, hábitos que nós começamos a implementar de novo na pessoa, porque ela deixou de ter estes hábitos, e esses hábitos começam a ser implementados, que são estes sinais que depois começamos a notar que, ok, a autoestima está a melhorar. Quando vemos que há aqui uma regularidade de que ela começa-se a cuidar, não é? E o que é que acontece no processo, tanto a nível de treino como de alimentação? A pessoa começa a fazer escolhas de forma mais natural, já nem tem que pensar Uhum, naquilo que está a fazer. Isto vai acontecendo de forma mais natural. Então é fundamental resgatar estes pequenos comportamentos do dia a dia que eu faço para cuidar de mim mesma, não é? Porque se eu saio, uma lógica muito simples, quando nós acordamos bem dispostas, nós saímos da porta de casa prontas para enfrentar o mundo, né? Ou seja, venha de lá o que vier, eu consigo lidar com isso. Então, eu vou investir em fazer muito mais coisas. Se eu estou uhum, mal disposta, então à pequena coisinha vai-me apetecer desistir e voltar para a cama e cobrir-me, ok? Ficar ali, assim, encolhida. Então, eu não posso sair de casa bem disposta, nunca, se eu não gosto de mim. E se não gosto da forma como vou sair de casa, né? Escondida atrás de uma roupa super larga, com o cabelo que nem me faz sentido nenhum, da maneira que eu não gosto de me ver, né? Então, às vezes, nós começamos a construir esta autoestima também passando pelo cuidado, hum, com com a forma como se veste, com a forma como cuida da sua pele, se maquilha, se penteia, para que a pessoa vá aumentando aqui um bocadinho esta confiança em si mesma e as suas escolhas nesse dia, façam aqui, toda a diferença. E outra coisa fundamental que nós também fazemos aqui com as meninas no programa tem a ver com esta capacidade de eu me elogiar pelo meu esforço e pelo meu compromisso. Ou seja, eu posso ainda não ver o resultado, mas eu começo a elogiar-me por ter ido, por ter escolhido diferente, por ter conseguido fazer o que quer que seja, não só pelo resultado final. Então é isto que faz a diferença. Eu uhum. vou começando, a elogiar-me por todos aqueles pequenos passinhos que eu vou dando ao longo do caminho, porque se nós nos lembrarmos bem, o resultado final é a soma de todos estes pequenos passinhos. Então o último não deve nunca ser mais importante
do que todos os outros, que ele é a soma deles todos. Então, É. hum, é muito importante que as pessoas comecem a reforçar aqui estas pequenas conquistas que vão fazendo com que elas sintam que vale a pena continuar. E isso também conseguimos ver, por exemplo, também acaba por ser também um dos sinais, é quando a pessoa faz, por exemplo, a parte do treino, porque gosta de si e e não porque é um castigo. Tal e qual como nós já falámos no episódio passado. Acima de tudo é isso, portanto, e ela começa a entender que ela faz aquilo porque verdadeiramente, por si, porque gosta de si, não é? Porque sabe que é bom para ela, não é? E não vê como um castigo, acima de tudo. E aliás, isto dá para ver porque nós temos aqui muitas alunas que, vêm connosco com o objetivo de perder X quilos, etc. Mas que na realidade até às vezes numa fase inicial ainda nem perderam muito peso, mas nós conseguimos ver aqui que ela está totalmente diferente. Já tem aqui outra postura. Vamos a ver e as fotos mudam. Aliás, ainda agora estávamos, antes desta chamada, nós estávamos a ver o caso de uma aluna nossa, da Ana, que perdeu 2,5 kg e acabou de publicar a fototransformação dela e é uma cena incrível, não é? E aliás, Brutal. e estão todas as alunas a comentar, a dizer: "Uau, incrível, como é que isso é só 2,5 kg?" Tipo, não é? Porque também o peso não é aqui, só esse indicador, mas acima de tudo é a forma como ela começou a cuidar de si, e isso dá para entender, por exemplo, mesmo nas chamadas que eu tenho com ela, nas videochamadas que eu tenho com ela, a postura é totalmente diferente. Totalmente diferente, não é? Portanto, mesmo a forma dela falar, dos ombros mais descaídos, de olhar mais para baixo, não, agora já está muito mais confiante, já diz muito mais coisas, já faz mais coisas por ela verdadeiramente. O facto de chegar e agora vestir um biquíni que gosta, vestir um biquíni pela primeira vez em anos, portanto, e tudo isto é a autoestima acima de tudo, não é? Portanto, e é isso que é a forma como se tratam acima de tudo. E só aqui um à parte, Filipe, que é importante. É tão bom ouvir quando as nossas meninas nos dizem que o treino passou a ser o seu momento do dia, ou seja, onde Yeah. descontraem, onde se sentem leves, não é? Porque, hum, por exemplo, para quem tem filhos, não é? Chegar ao final do dia e depois há toda uma rotina a acontecer e a pessoa sabe perfeitamente que aquele momento do treino é onde vai, coloca os fones e está ali, só no momento dela, na paz dela, a ouvir música, a cuidar do corpo. Então é engraçado ver como o treino deixa de estar centrado tão só nesta questão do resultado final, de perder peso, de mudar o corpo, e passa a ser aqui uma rotina de autocuidado. Ou seja, eu sei que aquele momento é só meu, ninguém vai estar aqui a exigir-me absolutamente nada, não vou ter absolutamente tarefa nenhuma para fazer, estou ali, só eu, a cuidar de mim naquela hora do meu dia. E é muito bom ver isto, porque é isto que faz a diferença, não é o corpo que muda primeiro, é a forma como eu me trato e a Uhum. forma como eu me valorizo que vai fazer com que, consequentemente, o meu corpo mude. Exatamente, e portanto, acima de tudo é isso que nós queremos transmitir-vos aqui neste episódio, é que a autoestima não é um prémio que se ganha quando nós atingirmos aquele ponto, aquele peso ou aquele corpo ideal, mas é sim algo que se vai construindo ao longo do caminho e que se vai ganhando. E é exatamente isso que vai ser a base para conseguir sustentar os resultados muito mais à frente e torná-los cada vez muito mais sustentáveis e que sejam para sempre. Portanto, meninas, muito obrigado por estarem desse lado. Esperemos que tenham gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto, a única coisa que eu vos peço é se de facto gostaram deste episódio, deixem uma review positiva e partilhem, ajudem-nos a chegar a mais mulheres. Muito obrigado por estares desse lado. Até ao próximo episódio.